Olá, amantes de japonês! Hoje nós estamos aqui com uma aula de compreensão auditiva. É a primeira desta série. Fica comigo, depois da vinheta eu te explico. Vamos, vinheta! Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar. Com apoio e confiança, vamos juntos conquistar. O processo é divertido, como ele não tem igual. Aprender japonês se torna sensacional. Você aqui! Estamos aqui para uma aula de compreensão auditiva. O que é isso? Você vai aprender a escutar o japonês. Nós vamos passar um vídeo aqui, eu vou te explicar. Nós vamos passar um vídeo, uma animaçãozinha simples, não muito trabalhado, de um diálogo entre duas pessoas em japonês. Primeiro, você vai escutar só o japonês puro, sem legenda. Depois você vai escutar com o japonês o mesmo vídeo, aí com legenda. E depois nós vamos explicar qual foi o teor, o conteúdo do diálogo, nas nossas explicações que só nós sabemos dar. Ninguém explica tão ruim quanto eu. Vamos lá então. Primeiro vamos lá. Vamos escutar o vídeo aqui, ó, sem legenda. Sem legenda. Bom, vou passar o vídeo aqui para nós. Dá uma olhadinha, escuta, tenta discernir os sons. Vamos lá. Veja o que você entende. Vamos junto, vídeo na tela. ねえ、昨日どうだった？私さ、午前中に図書館に行って、本を何冊か借りて、それから喫茶店に入って、ちょっと休憩したんだ。へえ、いいね。私も昨日は結構動き回ってたよ。まず朝、銀行に行って、手続きをして、その足でスーパーに寄って、夕飯の買い物をしてきたの。すごい。銀行とかちょっと面倒だよね。家に帰ってからは何したの？家に帰ってからはね、買ってきたもので料理を作って、ゆっくり夕飯を食べて、あとはテレビを見て過ごしたかな。なるほどね。私は休憩した後、家に帰って、借りた本を読んで、夜はぐっすり寝たよ。それは健康的でいいね。お疲れ様でした。Muito bem, esse foi o diálogo. E aí? Entendemos alguma coisa? Será que, é claro, eu sei, eu entendo. Esse tipo de exercício, esse tipo de aula é para alguém que já está um pouquinho mais avançado no japonês, né? Nível intermediário, né? Saindo do básico para o intermediário, ele consegue pegar alguma coisa, consegue tirar proveito desse exercício, né? Mas todos nós podemos aprender. Agora, presta atenção que eu vou passar de novo o mesmo vídeo, só que agora o vídeo vai ter legendas, tá? Ele vai estar escrito em kanji em cima e em letras romanas embaixo. Kanji, hiragana, katakana, em japonês em cima. E embaixo vai estar as legendas em letras romanas, tá? Mais uma vez, veja, por favor, escute com atenção. ねえ、昨日どうだった？私さ、午前中に図書館に行って、本を何冊か借りて、それから喫茶店に入って、ちょっと休憩したんだ。へえ、いいね。私も昨日は結構動き回ってたよ。まず朝、銀行に行って、手続きをして、その足でスーパーに寄って、夕飯の買い物をしてきたの。すごい。銀行とかちょっと面倒だよね。家に帰ってからは何したの？家に帰ってからはね、買ってきたもので料理を作って、ゆっくり夕飯を食べて、あとはテレビを見て過ごしたかな。なるほどね。私は休憩した後、家に帰って、借りた本を読んで、夜はぐっすり寝たよ。それは健康的でいいね。お疲れ様でした。Muito bem, voltei aqui, tá vendo? Aí mais uma vez nós escutamos agora com as legendas. E aí, foi mais fácil de discernir? Foi mais fácil de entender? Né? Claro, né? Com a legenda embaixo, com as letras romanas embaixo, fica mais fácil de nós entendermos, nós discernirmos o que o personagem está falando, tá certo? Em japonês isso se chama-se kikinare. Esse kiki vem de escutar, kiku, e o nare vem de se acostumar. Então nós precisamos nos acostumar
a ouvir em uma outra língua, para nós discernirmos, para nós começarmos a entendermos o que se está se falando, tá? Agora nós vamos para a análise, tá? Eu vou passar o vídeo novamente aqui e eu não vou aparecer dessa vez, mas a minha voz vai aparecer. Eu vou explicando o vídeo conforme ele for indo, tá certo? Vamos lá, deixa eu ver por aqui. ねえ、昨日どうだった Muito bem, né? Aí ela falou, né? Kinoado data, né? Esse né é um maneirismo do japonês. Sim, é um maneirismo. Ele fala, ele tem mais ou menos quase a mesma função do né em português. Mas aqui, esse né, ele tá prolongando, né? Tá vendo que tá escrito com 2 E aí, né? Então, tipo assim, chamando, né? Kino significa ontem, do, como, data, coloca essa frase no passado. E ela fala com a entonação de pergunta. Tá vendo que ela não usa a partícula da pergunta, nem a formal, nem a informal aí, né? Do data, ou seja, ela tá perguntando como é que foi ontem. Como é que foi ontem, né? O que aconteceu ontem? Ok? Então, em frases, ou melhor dizendo, em situações que nós estamos falando com um amigo, nós não precisamos usar a partícula da pergunta, né? Não se usa a partícula da pergunta, né? Nem o K, que é formal, nem o no, que é mais informal, tá? Apenas a entonação é o suficiente e as pessoas se entendem assim. Vamos continuar aqui? 私さ、午前中に図書館に行って、 Ah, vou botar um pouquinho aqui, vamos ver se eu consigo botar um pouquinho. Aqui. Então aqui, ó. Tá escrito Watashi sa gozenchu ni toshokan ni itte. Tudo bem. Watashi é eu. Esse sa é apenas maneirismo, são vício de linguagem, tá? Não tem nenhum. Na verdade aí, esse sa tá no lugar da partícula wa ou a partícula h, né? Mas é um maneirismo que se tem, as pessoas costumam falar assim, principalmente quando elas estão mais tranquilas e falando de maneira mais informal. Tá? Watashi sa sobre mim, né? Gozen significa amanhã e chu, tá vendo esse gozen chu? Esse chu é um sufixo que se coloca depois de certas palavras que dá a entender durante a palavra precedente, né? No caso, a palavra precedente seria manhã, gozen, então durante amanhã. Outro exemplo, se fosse durante a aula, jugyo é aula, jugyo-chu, durante a aula. Então, durante a manhã, o que aconteceu? Toshokan, biblioteca, toshokan ni itte, ou seja, aí nós estamos trabalhando com a forma T do verbo iku, que significa ir, então, fui à biblioteca, vamos continuar? に行って、本を何冊か借りて、 Ela fala, hon o nansatsu ka karite. Hon é livro, nansatsu. O nan vem de nani, o que ou quantos. Satsu é o contador para objetos como livros, cadernos, encadernados, né? Então, satsu é o contador. Vocês talvez saibam que no japonês existem muitos contadores, né? Contadores para coisas redondas, contadores para coisas pequenas, contadores para animais que têm asas, contadores para animais pequenos. E esse satsu, esse sufixo satsu, que se coloca depois do número, né? É o contador de coisas encadernadas. Por exemplo, se eu tenho só um livro, é isatsu. Se eu tenho 2 livros, isatsu. Ka, esse Ka indetermina, tá? É a mesma partícula da pergunta? Sim, é a mesma partícula, só que como ela não está usada no final da frase, não indica uma pergunta, indica que alguma coisa dentro da frase é indeterminado. O que geralmente vem imediatamente antes, que é quantos encadernados? Ela não sabe, alguns encadernados, né? Não satsuka, alguns encadernados, porque não se sabe, não está determinado, não está especificado dentro da frase. E o verbo kariru é pegar emprestado. Mais uma vez está na forma T, karite. Lembrando que na frase passada terminou com o verbo iku na forma T, ite. E agora o verbo kariru na forma T, karite.
E isso acontece porque quando a gente usa o verbo na forma T, existem várias funções. E aqui está aqui nesse vídeo é a função de apenas continuar com a frase. E se nós conjugamos o verbo em outra forma, na forma massa, no passado, a gente como que está avisando o nosso interlocutor, aquela pessoa que está escutando, de que nós finalizamos o que nós podemos falar. Quando nós queremos continuar a ideia e alistar uma sequência de ações como ela está fazendo, todas as ações ela vai colocar na forma T. E a última, talvez ela coloque no passado ou no presente ou futuro, tá certo? Mas todas as ações que ela vai listar, ela vai colocando na forma T. Então nós vimos que ela já listou duas ações aqui. Ir para a biblioteca e pegar alguns livros emprestados. Vamos continuar então agora. それから喫茶店に入って、 Muito bem. それから喫茶店に入って。Esse それからé uma conjunção, né? Um conectivo, né? Então, que significa a partir daí, né? それから, né? A partir daí. Esse cara é a partir, それ é a partir de lá. Então, a partir do quê? Do que ela colocou antes, que é pegar emprestado alguns livros. Kissaten é a cafeteria japonesa, tá? Kissaten é a cafeteria japonesa, onde se vende chás e você pode ficar lá tomando um chazinho. Haite vem do verbo hairu, que significa entrar. Mais uma vez aqui, esse verbo está na forma T, por quê? Porque ela quer continuar a frase. Ok? Vamos lá, continuando? ちょっと休憩したんだ。 Opa, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, né? Chotto kyukei shitanda. Muito bem. Esse chotto é um pouquinho, no sentido, ou na forma informal, né? Um pouquinho. Kyukei, descanso. Shita é o verbo suru no passado. Tá vendo que a esse é o último verbo da frase. Ela não usou a forma T, ela usou o passado informal. Shita. E esse nda é como que se fosse o sotaque deles, né? O certo seria está no da. Mas aí, como ela fala rápido, fica standa. Esse da é a partícula da afirmação. Então ela afirmou que ela fez tudo isso ontem. Recapitulando, né? Primeiro ela perguntou, né? Como é que foi ontem? Aí ela começou a falar sobre ela. Eu, de manhã, fui na biblioteca. Depois eu peguei alguns livros emprestados. Depois disso, eu fui lá e entrei na cafeteria japonesa e kyukei, no caso aqui, é descanso. Eu descansei um pouco. Tá certo? Então vamos agora continuar indo para a fala do garotão aí, hein? Esse garotão barbudo, hein? Vamos ver o que ele falou. んだ。へえ、いいね。 Ré e né. Esse ré é tipo uma interjeição de espanto. Ele ficou espantado que ela fez um monte de coisa, né? E né, que bom, né? E bom, né? Tem uma função bem parecida com né, no português. Você busca afirmação, né? Concorda, busca afirmação ao mesmo tempo, tá certo? Vamos continuar aqui. O que ele fala aqui? 私も昨日は結構動き回ってたよ。 Watashi mo kino wa kekko ugoki mawatte yo. Muito bom. Então vamos lá. Watashi, eu, mo, partícula da inclusão, que significa nesse caso também. Então, eu também. Kino, ontem. Wa, a partícula do assunto, ou seja, eu ontem é o assunto que ele quis puxar. Ele ouviu tudo que ela falou sobre o que ela fez ontem. Agora eu quero falar sobre o que eu fiz ontem. Kekko. Essa daí é uma expressão bem trabalhosa, bem versátil no japonês. Ela pode significar muita coisa. Nesse caso aqui, pode significar bastante, tá? Bastante, consideravelmente. Ugoki mawateita, ou melhor dizendo, ugoki mawatetai, né? Então, ugoki significa se movimentar. Mawaru significa dar voltas, né? Então ele se movimentou dando voltas. Ele está aqui no passado imperfeito, que no correto seria ugoki mawate ita.
Só que o japonês come esse i que teria entre o e e o t ali no finalzinho. Mawate ita. Ele fala mawateta, tá? Daí é que nem o que eu chamo de teoria do você em português, né? Porque antigamente era vossa mercê, aí virou vos mercê, você, você e por aí vai, tá certo? Então eles também comem algumas letras, tá? Então o que ele quis dizer? Que ontem ele também rodou bastante, se movimentou bastante, tá? E esse yo no final é a partícula da ênfase, tá? Que ele está dando ênfase nisso que ele está querendo dizer. Vamos então continuar o que ele está ouvindo, o que ele está dizendo aí. まず朝、 Ok, vamos voltar aqui. Mazu asa. Vamos aqui. Mazu. Tá? Mazu significa primeiramente. Asa de manhã. Então, primeiramente de manhã. Vamos continuar. 銀行に行って、手続きをして、 Opa, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, né? Ginko ni ite tetsuzuki o shite. Mais uma vez nós vamos ver que os verbos vão estar na forma T porque ele quer continuar a frase. Tá? Ginko ni, para o banco, ginko banco. Ite, ir. A forma T do verbo iku. Tetsuzuki o shite. Tetsuzuki seria o procedimento que você faz num banco, tá certo? Lá no Japão, por exemplo, tem o procedimento do depósito, tem o procedimento da retirada. Na verdade, lá no Japão, a última vez que eu fui no banco no Japão, faz o que, uns 3 anos atrás, ainda era assim, você chegava lá, inclusive o banco era no correio, o correio também funciona como um banco, aliás, é o maior banco do Japão, talvez seja o correio. Você vai lá e pega um formulário, preenche o formulário que você quer fazer uma retirada. Aí você coloca todos os seus dados lá, a quantia que você quer tirar e leva esse formulário preenchido em 2 ou 3 vias lá no caixa. Ela pega isso, aí ela fala para você esperar um pouquinho lá sentado. Aí ela, baseado naquele formulário que você preencheu, ela vai lá, tira o dinheiro e te devolve o dinheiro e também uma das vias do formulário. E as outras ficam com ela, tá? Então esse tipo de coisa lá no Japão é o que a gente fala de tetsuzuki, ou procedimento. Então ele fez algum procedimento lá. Vamos ver o que ele continua fazendo, né? Vamos rodar o vídeo aqui. 手続きをして、その足でスーパーに寄って、 Sonashi de suppa ni yotte, ele falou, né? Sonashi é interessante. Ao pé da letra significa essa perna ou esse pé. Mas ele aqui, ashi está no sentido de aproveitar a situação, né? Ele já estava na rua andando. Então, aproveitando essa situação, sonashi de, aí ele suppa, que é uma abreviação de supermarket, que vem do inglês, né? Eles falam suppa. Nyote, então ele passou, esse verbo yor é passar, por, então ele passou pelo supermercado, né? Ok? Então, sonoshide é uma expressão idiomática que ao pé da letra significa por meio desse pé ou por meio dessa perna, mas indica que ele aproveitou que ele estava lá na rua e também passou, no caso aqui, pelo supermercado. Vamos ver o que ele continua fazendo. 夕飯の買い物をしてきたの。 Ó, vamos voltar um pouquinho aqui. Ok, tá difícil. Isso aqui, ó. Yuhan no kaimono shite kita no. Então, yuhan, jantar, tá? Comida jantar. Esse yuhan como que se diz assim? É um jantar, mas é um jantar um pouco mais cedo, tá? Um pouquinho mais cedo, yuhan, tá? E ao pé da letra significa o arroz da tardinha, né? Lá para umas 5h30, 6 horas. Tem muitos japoneses que realmente jantam cedo lá, ok? Kaimono, compras. Então, yuhan no kaimono significa as compras do jantar. Shite, tá. Aqui nós temos o verbo suru, que é fazer, que tá, veio, né? Ou seja, ele foi e voltou fazendo as compras do que ele precisava para o jantar. O no ali no final é apenas uma partícula que envolve um maneirismo, uma maneira de falar,
certo? Bem informal mesmo. Correto? Vamos lá então? Vamos ver o que ela respondeu agora. 夕飯の買い物をしてきたの。すごい。 Sugoi, incrível, tá? É bem fácil. Sugoi, incrível. 銀行とかちょっと面倒だよね。 Ginko toka, chotto mendo da yo ne. Ginko, banco, né? Tocar e coisas como esta, tá? Ginko tocar e coisas como essa. Chotto, um pouquinho. Mendo, é tipo chato, né? Daio, né? Esse daio é que ela tá afirmando, dando ênfase e ao mesmo tempo procurando a afirmação da outra pessoa. Ou seja, o da é afirma, o yo dá ênfase e o né tá procurando a afirmação de quem está escutando ela, tá? São 3 partículas que colocadas juntas e eles colocam muito isso junto, dá toda essa intenção. Ok? Vamos então continuar. 家に帰ってからは何したの？ Ie ni kaite kara wa nani shita no? Mais uma vez aqui, né? O verbo está na forma T ali no meio, né? Então vamos lá. Ie, casa, kaite, do verbo kairo, que é ir embora ou voltar. Então, depois que voltar para casa, kara, né? A partir de que você voltou para casa ou depois que você voltou para casa, nani, o que? Está, fez, no, partícula informal da pergunta. Então ela está perguntando o que você fez depois que você voltou para casa, né? Aí ele vai responder. Vamos ouvir a resposta dele? 家に帰ってからはね、 Tudo bem. Primeiro que ele fala Ieni kaite karawa, né? Ele como que repete parte da pergunta que ela fez e transforma isso no assunto da frase dele por meio da partícula wa, né? Ieni kaite kara, depois que eu voltei para casa, ou a partir de que eu voltei para casa. Esse é o assunto, né? Um maneirismo japonês que ele coloca esse né aí no meio, com a mesma função do que o né no português, tá certo? Procurando afirmação ou confirmação da pessoa que está escutando com a gente, escutando a gente, né? Vamos continuar a ver o que ele falou aqui? 買ってきたもので料理を作って、 Opa, passou aqui, ó. É isso aqui, ó. Katekita mono de ryori o tsukutte. Katekita. Comprei e trouxe. Mono. Coisa. As coisas que eu comprei e trouxe de. Ou seja, esse de indica que as coisas que ele comprou e trouxe é maneira ou foi o que ele usou para realizar a próxima ação. Que no caso é ryori, culinária, ou um prato, escuro, verbo fazer, está na forma T porque ele quer continuar a frase ryori o tsukutte, ou seja, fiz o prato, ou fiz o jantar, ou fiz a culinária com as coisas que eu comprei. Vamos prosseguir. 作って、ゆっくり夕飯を食べて、 Ó, vamos voltar aqui. Yukkuri yuhan o tabete. Yukkuri é uma onomatopeia que significa devagar, tranquilo, sabe? Sem aquela pressa. Yukkuri. Yuhan, jantar. Tabete, comi. Então, comi o jantar tranquilamente, sem pressa. Vamos ver o que ele continua fazendo aqui. ゆっくり夕飯を食べて、あとはテレビを見て過ごしたかな。 Ato wa terebi o mite sugoshita kana? Ato wa depois, né? Ato significa depois, aí ele já mudou como de assunto, né? Ato wa. Terebi, televisão. Mite, o verbo miro, que significa ver ou assistir na forma T, porque ele quer continuar a frase. Nós repetimos isso algumas vezes nesse vídeo, né? Sugosu é o verbo passar o tempo. Sugoshita colocou o tempo, esse verbo no passado, passei o tempo. Kana é uma combinação de partículas que significa acho que foi isso. Acho que foi isso, né? Tá certo? Então, ato a terebi mite sugoshita kana. Depois eu passei o tempo assistindo televisão, eu acho. Ok? Então, vamos ver. Vamos continuar aqui vendo o que agora ela vai falar. なるほどね。 Naruhodo, né? Naruhodo é uma expressão que significa é isso mesmo, né? Lógico, claro, né?
tipo, concordando e com o que ele falou. Talvez a pessoa que fala Naruhodô, se tivesse numa situação similar, faria alguma coisa bem parecida, tá certo? Naruhodô. Naruhodô, né? 私は休憩した後、 Opa! Ver se eu consigo voltar aqui só um pouquinho. Naruhodô, já foi. Isso aqui, né? Aí, watashi wa eu, kyukei está to, kyukei está significa descansei. Ato, ou seja, depois que eu descansei, porque kyukei é descanso, né? E ela vai continuar a frase dela, vamos ver aqui. 家に帰って、 Ie ni kaite, voltei para casa, né? Vamos prosseguir. 借りた本を読んで、 Karita hon o yonde, né? Karita, peguei emprestado. Hon, livro, livro que eu peguei emprestado. O é a partícula do objeto do verbo. Verbo yomo, que significa ler. Ler o quê? O livro que eu peguei emprestado. Como ele quer continuar a frase, colocou o verbo yomo na forma T, que termina em D. Karita hon yonde, li o livro que eu peguei emprestado. Vamos continuar. 夜はぐっすり寝たよ。 Ah, vamos botar só um pouquinho aqui, ó. E ele cai não, já foi demais. Aqui, ó. Yoru wa gussuri netayo, né? Não, né? Foi eu que coloquei, tá? Yoru wa significa de noite, yoru é de noite. Gussuri, profundamente, é a outra onomatopeia aqui, significa profundamente. Neta, dormiu no passado, né? O verbo dormir no passado. E o yo aqui é apenas uma partícula da ênfase. Vamos lá? Última frase agora dele, né? それは健康的でいいね。 Sore wa kenko teki de ii ne. Sore, isso. Kenko teki. Kenko significa saúde. Teki é com um sufixo que transforma esse saúde num advérbio. Saudável, né? Saudável. Advérbio não, adjetivo, né? Saudável. Então isso é saudável, né? E, né? Muito bom. Então isso é saudável e bom. Esse D aí, quando a gente vai alistar vários adjetivos, né? Esse kenko te que se transforma num adjetivo na forma na, a gente coloca o D. Depois de um adjetivo na forma na, a gente coloca um D para alistar um outro adjetivo. No caso aqui, I, que é o adjetivo na forma I que significa bom. Então, isso é saudável e bom. お疲れ様deした。 Otsukare-sama deshita. Otsukare-sama deshita é uma expressão que o japonês usa muito, né? Ao pé da letra, você foi uma pessoa que se cansou. Você foi uma pessoa que se cansou. Por quê? Otsukare vem do verbo cansar. Sama, senhor, de uma forma bem polida, deshita no passado. Então, você foi uma pessoa que se cansou. Mas a intenção disso é tipo assim, você realmente se cansou, você fez muita coisa, né? Então, reconhecendo isso e tipo dando uma força para ela, né? Que quanta coisa você fez, né? Realmente você deve estar cansado. Bom trabalho. Então, tudo isso se envolve dentro dessa expressão, otsukare-sama deshita. Inclusive, por exemplo, quando nós damos aulas de japonês e a aula é densa, pesada, né? Com bastante exercício, com bastante matéria. No final a gente fala, otsukare-sama deshita para o aluno. Por quê? Porque ele se esforçou bastante, mas o esforço dele valeu a pena, né? Porque ele realmente aprendeu bastante em japonês. Tá certo? Muito bem, deixa eu voltar aqui para o nosso tela principal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse formato de vídeo. Esse vídeo aqui tem a intenção de nós melhorarmos a nossa compreensão auditiva, tá? Como que a gente escuta o japonês, tá certo? Antes de ir embora, deixa eu só dar um recadinho aqui que nem vai ser eu que vou dar, é o meu eu do passado sobre o meu eu do futuro, olha lá. Olá pessoal, aqui é o Felipe Sensei. Quando eu era bebê, hoje eu estou aqui para te convidar a se inscrever no nosso canal Destrave seu japonês e aprender esse idioma incrível com o Felipe Sensei do futuro. Reborn, baby reborn, né? Tá em alta e a gente vai usando aí, tá certo?
Mas espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, deixa aí nos comentários. Se você quiser mais vídeo como esse, deixa aí qualquer sugestão, qualquer dúvida, inclusive, você pode deixar nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, dá um like aí, tamo junto, até a próxima. Bora lá, vamos vinheta. Agora a vinheta normal, né? Vinheta normal? É. Então tá. Mata, né? Cada aula uma aventura.